O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Hoje, 24 de junho de 2009, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do programa de hoje é poluição do ar. E temos hoje a honra de receber em nossos estúdios dois ilustres convidados para falar sobre esse tema. Um deles é o senhor Sérgio Sintra, que é engenheiro, diretor da Metal Sinter, vice-presidente da ABEPS, que é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos para Pós-Serviço. Boa noite, Sérgio. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, internautas. E também, para falar sobre o enfoque jurídico da questão, temos aqui a honra de receber em nossos estúdios o doutor Rodrigo Caram, que é advogado, especialista em direito ambiental, com mestrado e doutorado nessa área, inclusive pela própria USP. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Luiz. É uma honra, agradeço demais o convite. Gostaria de agradecer demais aí aos internautas que estão conectados a nós. E sobre o tema desta noite, poluição do ar, o que o nosso radar jurídico captou? Por gentileza, produção. A partir das 5h30 ali até umas 7h30 ali, olha, tu tem que disputar o palmo da rua para te poder atravessar ali. É buzina, é trânsito, é ônibus, é engarrafamento. Você sabia que os quase 51 milhões de veículos em circulação no Brasil são responsáveis por 70% da poluição nas cidades? Uma poluição com níveis assustadores, que pode ser visível a olho nu. Um monte de carro na rua e pouco transporte público. Está muito fácil se comprar um carro. Hoje se compra carro em 60 prestações. O meio ambiente é o que está sendo prejudicado. O carro ele é um veículo que foi projetado para 5 pessoas, né, onde se vê a maioria do trânsito com uma pessoa só dirigindo um carro. Só na casa de Galdino são 6 carros, um para cada adulto da família. Cada um, eu, minha esposa, minhas 4 filhas, têm genros, e cada um tem um horário, tem um local distinto de trabalho, não há como compatibilizar. Quanto mais carro na rua, pior. Os escapamentos emitem gases que provocam bronquite crônica e asma, alergias, lesões degenerativas no sistema nervoso e até câncer. A gente não percebe, às vezes, a intensidade da poluição. Então, é uma questão, a poluição hoje é considerada uma ameaça à saúde pública. Essa água com pH maior, essa chuva, vai causar acidificação de rios, de bacias d'água, mortalidade de animais como peixes, contaminação de solo. Para entender o que tanta poluição faz com o planeta, basta pensar no que acontece com um carro de janelas fechadas exposto ao sol. Os vidros podem ser comparados aos gases acumulados na atmosfera. Eles permitem a entrada dos raios solares, mas mantêm o calor do lado de dentro. E assim como o carro, a Terra fica cada vez mais quente. As consequências são catastróficas. A mudança do clima favorece o degelo das calotas polares, que aumenta o nível do mar e inunda regiões litorâneas. Isso sem falar nas doenças que surgem com todo esse desequilíbrio ambiental. A poluição ela atinge toda a barreira do pulmão, né, atinge as camadas mais inferiores, que são os alvéolos, e ali ela provoca uma resposta inflamatória e, consequentemente, causando produção de secreção, de catarro, de muco, e levando a uma falta de ar e até mesmo a pneumonia e, pior, até mesmo a morte. Os
Gustavo conhece o problema, por isso fez uma opção diferente. Não quer saber de carro, vai onde precisa de bicicleta. Eu acabo fazendo uma aposta com os amigos, assim, quando a gente está em o mesmo lugar junto, a gente fala, vamos para tal lugar? Vamos. Então eu vou de bike, eles vão de carro e invariavelmente eu acabo chegando na frente. Quando tem trânsito, em horários de pico, eu acabo sempre chegando na frente deles, porque o trânsito sempre segura o carro. E ele não está sozinho. Este tribunal em Brasília já tem até um bicicletário para atender quem fez a mesma escolha. Valéria pedala 10 quilômetros todos os dias e está feliz da vida. Você chega aqui com muito mais ânimo, bem mais disposta para trabalhar, qualidade de vida. Consegui juntar assim, a utilidade da bicicleta no meu dia a dia, minha vocação, minha ideologia, com a necessidade de locomoção e de fazer esporte, de cuidar do corpo. Mas é claro que nem todo mundo consegue abrir mão do carro. E mesmo estando entre essas pessoas, é possível sim contribuir para a redução dos prejuízos causados pelos veículos à natureza. Cuidados simples fazem muita diferença. Mas ainda há muito por fazer. Investir em fontes alternativas de energia, como os biocombustíveis à base de óleo de mamona, algodão ou babaçu, por exemplo, é uma medida importante. Construir ciclovias também pode ajudar. Outra opção é organizar um sistema de caronas aí na sua comunidade. Acho que as pessoas deviam se combinar para saírem juntas, em vez de cada um pegar o seu carro e transportar uma pessoa só. Para a gente ter uma vida mais saudável e se preocupar mais com as gerações futuras. Gostaria de perguntar ao nosso convidado, o engenheiro Sérgio Sintra, o que acontece com os combustíveis que são normalmente utilizados nos veículos que provocam esses grandes danos ambientais e à saúde do ser humano. Que componentes tem nos combustíveis que no processo de combustão acabam gerando esses problemas? Poderia nos explicar? Claro. Bom, doutor, o que acontece na nossa matriz energética é que o país se desenvolveu todo em cima de combustíveis. Então, nós temos hoje uma matriz energética onde 55% do petróleo utilizado é desenvolvido o óleo diesel. Então, o óleo diesel corresponde a 55% e é o combustível mais tóxico, é o combustível mais degradante ao meio ambiente. Por quê? O óleo diesel brasileiro é um dos piores do mundo. Essa é uma realidade. Ele perde para alguns poucos países africanos. Esse diesel queimando mal na câmara de combustão, sendo de baixa qualidade, ele acaba gerando subprodutos tóxicos que vão para a atmosfera. E esses subprodutos, de modo geral, eles acabam agredindo o meio ambiente e as pessoas que são parte do meio ambiente. É basicamente uma queima de um combustível ruim, gerando um subproduto ruim, que é o diesel brasileiro. Basicamente, esse o cenário que nós temos. Me explica mais uma coisa, engenheiro. Diz essa reportagem que acabamos de ver pelo Radar Jurídico, que 70% dos veículos são os maiores responsáveis pela poluição do ar. Aliás, que os veículos são os 70% têm 70% de responsabilidade pela poluição do ar. Mas esses veículos estão falando daqueles que são movidos a álcool, a gasolina ou a diesel. Quais são os maiores poluentes? Os veículos que são movidos a diesel, gasolina ou álcool? Olha, aliás, uma reportagem muito bem feita, muito bem elaborada, onde aqueles números estão inteiramente corretos e precisos. O que acontece é como 50% do volume de combustível é diesel em função das transportadoras, dos carros pesados, dos veículos pesados, caminhões, ônibus, transporte público,
Os próprios trens que são utilizados de forma diminuta, mas eles também são a diesel, eles geram a poluição. O combustível diesel corresponde a 50% da matriz. Então, ela é muito mais poluidora do que o veículo a gasolina. E hoje, a introdução do veículo flex minimizou muito os poluentes agressivos que a gasolina gerava. Então, nós podemos dizer que temos 50% de combustível diesel poluindo, e esse 50% corresponde a muito mais do que todo o conjunto de veículos a gasolina, a álcool, e tem efeitos muito mais nocivos e muito mais fortes do que o carro a gasolina, do que aquele carro a álcool que é utilizado atualmente. E nós estávamos conversando a respeito sobre o monopólio que a Petrobras tem sobre essa produção de diesel. O diesel que a Petrobras produz aqui no Brasil também é exportado. E a gente sabe que as exigências do combustível no exterior são diferentes aqui do Brasil. O mesmo diesel que a Petrobras exporta é o mesmo que é utilizado para consumo interno, tanto nas metrópoles como nas áreas rurais? Não. Infelizmente não. A gente espera que isso aconteça de uma forma rápida, já devia ter acontecido, mas o diesel brasileiro se divide em 3 formas, né? O diesel marítimo, o metropolitano e o diesel do interior. O diesel que é utilizado nas cidades, ele tem uma quantidade de enxofre menor do que o diesel do interior, ele é um pouco melhor do ponto de vista ambientalmente correto falando. E o diesel que é exportado, ele é totalmente diferente. Ele está com requisitos do importador lá do exterior, então ele é muito melhor, ele tem condições de aditivação muito melhores, não é utilizado normalmente o enxofre como é o diesel nacional, eles utilizam aditivos sintéticos, ele tem uma condição de queima muito melhor e por isso ele é utilizado na Europa, Estados Unidos, em alguns outros países, de uma outra forma. As refinarias brasileiras, a maioria delas não está preparada para esse diesel ainda, esse diesel que é exportado, esse diesel que a Petrobras consegue produzir em pequena quantidade em algumas refinarias. O ideal é que todo o combustível nacional chegue a esse patamar. Isso vai acontecer? Já deveria ter acontecido, mas deve acontecer em 2012, segundo o novo TAC, né, doutor Rodrigo, que aconteceu nesse ano. Uma legislação do CONAMA que deveria ter sido implementada a partir de janeiro de 2009. Mas, só desculpe interromper, só mais uma questão para esclarecer aos internautas. Essa questão de partes por poluentes que existem no diesel, o engenheiro Sérgio teria condição de mais ou menos estimar a diferença que existe entre o diesel que é vendido para as metrópoles e para o interior? Sim, por exemplo, a ANP, ela diz que o diesel nacional ele pode ter até 500 partes por milhão de sujeiras e porcarias e subprodutos extremamente nocivos e agressivos. No diesel das metrópoles, isso chega em torno de 100, 150 ppm. Um diesel que é exportado, um diesel produzido no exterior, isso fica em torno de 20, 30 ppm. A diferença é muito grande. Praticamente é menos de 10%, por exemplo, do combustível que é produzido para fora do país ou em outros países. Isso é um volume de sujidades, como se fala em alguns departamentos, tão altos que vai gerar uma nocividade ao ser humano sobremaneira forte, a ponto de termos de imediato olhos lacrimejados, pele seca, enfim, existem circunstâncias onde a utilização desse combustível, a queima desse combustível, ela imediatamente agride o ser humano, é instantâneo. No diesel rural, no diesel do interior que nós chamamos, eles permitem que se trabalhe com um combustível um pouco pior, contando com a dispersão que acontece nas cidades do interior, em função de ventos, em função de áreas verdes maiores.
Só que a gente sabe que você não pode, por uma questão de que tem uma área verde, uma área plantada, que tem uma dispersão maior, você agredir o ser humano que está naquela região. E o meio ambiente, o ser humano é o ser principal, mas nós temos aí essa poluição gera chuvas ácidas, como a reportagem falou, ela gera problemas nas águas, nos mananciais. Então, isso é um número muito grande e nós, como fabricantes de filtros, por exemplo, ficamos surpresos com essa prorrogação do prazo desse diesel, desse novo combustível, que deveria entrar em janeiro, não entrou, e agora a gente tem a informação em 2012. Está muito atrasado. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Rodrigo Caram, em relação ao nosso radar jurídico, nessa reportagem que passou, sugerindo que a questão de poluição do ar por responsabilidade dos veículos num grau de 70% seria em razão de hábito, né? O mau hábito do brasileiro de andar com mais veículos, em razão de não dar carona. O doutor considera que isso é o grande fator de responsabilidade pela poluição do ar, ou existe uma certa responsabilidade em termos de políticas públicas, legislação, que poderiam tratar melhor essa questão ambiental dessa poluição de veículos, doutor? Olha, Luiz, existe todo o problema público no cerne, no início desse problema todo. A legislação, não só no Brasil, não só a legislação estadual, as legislações municipais, elas são incipientes, elas estão muito no começo, não só no Brasil, mas em todo o planeta, em todos os países do mundo. Não se ouvia falar, não existia uma legislação bastante efetiva, há 30, 40 anos atrás, que dissesse, que colocasse regras para questões ambientais. Essa é uma preocupação muito mais recente da sociedade moderna. Então, eu acredito que o início do problema esteja na falta de uma regulamentação, na falta de uma fiscalização efetiva, na falta de uma legislação mais moderna e mais ampla e mais homogênea também, porque nós não podemos esquecer que a poluição, ela é planetária. Nós vivemos numa biosfera. A poluição que é gerada no Brasil, ela acaba girando para outros lugares do planeta, e a poluição de outros lugares, as queimadas, a queima de combustíveis fósseis, acaba nos prejudicando. Em razão dos ventos, das chuvas, das questões climáticas, até em razão da própria rotação do planeta. E levando-se em conta tudo isso, nós temos ainda um baixíssimo nível de entendimento da raça humana, do ser humano, com relação às questões ambientais, que acabam levando o ser humano, o indivíduo, a cometer abusos contra a natureza, até que vai chegar um momento de saturação, se é que nós já não estamos nessa saturação. Mas, doutor Rodrigo, falando nessa comunidade internacional, houve um tratado internacional que tratou dessa questão de poluentes que são expelidos na atmosfera, salvo engano, o Tratado de Quioto. Como foi do qual parece que o Brasil é signatário, como é que foi estabelecido de responsabilidade para o Brasil nesse tratado internacional, o Tratado de Quioto, e quais foram os avanços que o Brasil conseguiu oferecer para a comunidade internacional, e os outros países também conseguiram oferecer para a comunidade internacional, desde o Tratado de Quioto até agora? O Brasil, efetivamente, é signatário do Protocolo de Quioto. Ele assinou o Tratado de Quioto, se comprometendo, junto com um sem número de outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, a diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa, levando-se em consideração os números absolutos de 1990. Quando foi ratificado o Protocolo de Quioto, quando foi assinado por todos os países que foram signatários dele, os países industrializados se comprometeram a emitir, a diminuir
as suas emissões de gases de efeito estufa em 5% sobre os valores absolutos de 1990 até o ano de 2012. Isso os países desenvolvidos. E os países ainda em desenvolvimento, que também ratificaram o protocolo, entre eles o Brasil, eles se comprometeram a estabilizar as suas emissões e gerar créditos que poderiam ser compensáveis para aqueles países que não tinham condições ou que não terão condições de implementar posturas mitigatórias de diminuição dos seus danos ambientais. Por que houve esse acordo dessa forma? Porque países como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, grandes potências mundiais, tiveram o seu desenvolvimento, a sua industrialização, já em meados do século retrasado, lá por volta de 1850, 1860, com a Revolução Industrial. E ao passo que países ditos naquela época do terceiro mundo, entre eles o Brasil, vinham num processo de desenvolvimento muito mais lento. Então, optou-se por esse equilíbrio de que os países em desenvolvimento adotariam posturas para não aumentar as suas emissões, ao passo que os países desenvolvidos, industrializados, deveriam diminuir em 5% as suas emissões. Isso geraria um equilíbrio, permitiria que os países menos desenvolvidos alcançassem um desenvolvimento maior, sem que os países mais desenvolvidos tivessem uma diminuição tão drástica do seu desenvolvimento. Os avanços foi na legislação ambiental, foi uma que determinou uma utilização de um diesel menos poluente. O radar jurídico captou imagens de uma reportagem a esse respeito. Por gentileza, produção. São obrigados a rodar com combustível que polui menos. A determinação é do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas, por enquanto, só as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro estão cumprindo a determinação. A Petrobras alega que não teve tempo suficiente para produzir o diesel mais limpo. Na fumaça de ônibus e caminhões, o enxofre é uma das piores ameaças à saúde. Pode provocar problemas respiratórios, cardíacos e até aumentar as chances de um câncer. Uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente determinou uma forte redução do enxofre no diesel a partir do início deste ano, em todo o país, o que não foi cumprido. A resolução foi publicada em 2002 e deu o prazo de 7 anos para a mudança do diesel, tempo em que a Petrobras não conseguiu se preparar para refinar o combustível mais limpo e as montadoras não adaptaram os motores. A Agência Nacional do Petróleo só divulgou em outubro as especificações técnicas do diesel menos poluente. A Petrobras diz que era impossível obedecer o prazo. Então não foi tempo demorado para a execução, foi tempo necessário para a execução. Então a diferença é grande quando você detém tecnologia ou você não detém tecnologia. Por enquanto, a Petrobras, por um acordo fechado com o Ministério Público, importa o diesel mais limpo só para frotas de ônibus das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tem 10% do teor de enxofre do combustível ainda distribuído para as outras regiões do país. Durante os próximos 5 anos, seguindo um cronograma de implantação, outros municípios passarão a receber o diesel. As montadoras ganharam mais 3 anos para adaptar os motores. Para o coordenador de uma ONG que lutou pelo cumprimento da resolução, o atraso vai prejudicar os brasileiros. E esses investimentos todos serão feitos de uma maneira gradativa e a saúde pública continua pagando a conta e a população continua pagando a conta com a sua própria saúde. O Conselho Nacional do Meio Ambiente determinou uma determinada situação para as montadoras que dependia de regulamentação da Agência Nacional do Petróleo. Ela demorou para acontecer, a lei não foi cumprida. E o que aconteceu? Dr. Rodrigo Caram, pode nos explicar essa situação para os internautas entenderem o que aconteceu, que está difícil de entender? Eu vou realmente tentar explicar, porque muitas vezes eu também não compreendo o motivo de um prazo tão maior, após vencido o prazo, de uma resolução do CONAMA, a resolução 315, lá de 2002,
que praticamente tinha efeito de lei. O que dizia a resolução? Que a Petrobras deveria se adequar, as suas refinarias deveriam produzir um diesel muito mais limpo, com muito menos partículas a serem expelidas no meio ambiente após a queima dos combustíveis. Ato contínuo, as montadoras deveriam se adequar tecnologicamente, alterar tecnologicamente os motores dos veículos para que eles se adequassem a esse novo combustível. A somatória de um combustível melhor com carros mais eficientes, com motores mais eficientes, certamente diminuiria e muito a poluição de partículas sólidas, de partículas de enxofre, de queima de óleo diesel no ar, no meio ambiente urbano em que nós vivemos. A Petrobras ficou aguardando, ao longo de quase 5 anos, a regulamentação por parte da ANP de como ela deveria produzir esse novo óleo diesel. Quais seriam os limites de partes por milhão de enxofre, de chumbo, de elementos tóxicos que poderiam ser expelidos na natureza em razão da queima do combustível. Se nós fizermos uma conta muito rápida, a ANP deveria ter feito, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, é ela que regula toda a produção, a distribuição de produtos derivados do petróleo, todos os produtos derivados do petróleo, é ela que coloca regras, é ela que decide a respeito de partes, de percentuais possíveis ou não em todos os combustíveis comercializados aqui no Brasil. Mas ela demorou, pura e simplesmente, 4 anos e 10 meses dos 5 anos possíveis para regulamentar como deveria ser produzido o que seria um óleo diesel razoável para ser consumido no Brasil. Obviamente, a Petrobras alegou, logo após a edição dessa decisão da Agência Nacional do Petróleo, que ela não teria, em 2 meses, condições técnicas de implementar todas as mudanças necessárias para produzir um óleo diesel menos nocivo à saúde, menos agressivo ao meio ambiente. O Ministério Público, que acabou fazendo parte de todo esse processo ao longo desses 5 anos, de 2002 até 2005, que sempre alegou, que sempre garantiu que a decisão 315 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, seria cumprida, acabou sentando na mesa com os representantes da ANP, acabou sentando na mesa com os representantes da Petrobras e com os representantes do Estado de São Paulo e das montadoras, das produtoras de veículos aqui no Brasil. E acabaram formulando um acordo que se chama popularmente aqui no Brasil de TAC, mas que quer dizer Termo de Ajuste de Conduta, estipulando pura e simplesmente que aquele prazo da resolução número 315 do CONAMA teria que ser postergado, teria que ser estendido por mais 5 anos. Além disso, estariam sendo dados às montadoras mais 3 anos para que elas viessem a adequar tecnicamente os seus motores ao novo combustível. Agora, numa condição de entendimento absolutamente pessoal, eu entendo que as montadoras, que esse prazo de 3 anos para as montadoras começa a correr findo o último dia desse novo prazo. Ou seja, por um entendimento pessoal, eu acho que as montadoras vão ter 8 anos para se adequar. E isso, ambientalmente, é muito nocivo. 5 ou 8 anos, somados aos 5 anos já em que nós estamos atrasados, podem causar danos ambientais absolutamente irreversíveis. Doutor Rodrigo Caram, é um caso sério, é um caso de polícia. Os internautas, para que tenham uma ideia, devem saber que não foi chamado à mesa os representantes dos cidadãos, os representantes das organizações não governamentais que representam o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. O Ministério Público, por sua vez,
que é o fiscal da lei, é o custos legis, o responsável pelo cumprimento das leis nesse país, que deveria estar tomando atitudes em relação a esse descumprimento, né, passa a agir como se fosse legislador e prorroga prazo que a lei não prorrogou. E deixa de punir responsáveis pelo descumprimento dessa lei. Eu até posso compreender a justificativa da Petrobras, das montadoras, mas o que esse apresentador não consegue compreender é porque demorou tanto tempo a Agência Nacional do Petróleo, os diretores da Agência Nacional, para regulamentarem o que deveria ser cumprido pela Petrobras e pelas montadoras. Isso eu não compreendo. Também não compreendo, se é que não tomou nenhuma posição, por que o Ministério Público não instaurou um inquérito policial, não entrou com uma ação, não fez uma denúncia e ajuizou uma ação penal contra os responsáveis na Agência Nacional, contra os diretores da Agência Nacional do Petróleo por essa omissão, não ingressou com uma ação civil pública contra esses responsáveis pela direção da Agência Nacional do Petróleo, que se omitiram, que prevaricaram no cumprimento do seu dever. Eu gostaria de chamar os comerciais e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus e viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Sinter, transparência e tecnologia a serviço do mundo. Uma bonita propaganda. A Metal Sinter, a propósito, temos aqui o engenheiro Sérgio Sintra, que é presidente dessa empresa, que parece que tem uma certa responsabilidade com o meio ambiente. Engenheiro Sérgio, poderia nos explicar o porquê do tema ligado ao meio ambiente na propaganda da sua empresa e o que ela faz ligado ao meio ambiente? Bom, essa nossa propaganda foi viral, foi um cartão de Natal que nós fizemos para os nossos amigos, nossos clientes, em 2007. Na verdade, a empresa Metal Sinter é uma empresa de 32 anos e nós fabricamos filtros, equipamentos e sistemas filtrantes. Hoje, além da Metal Sinter, existe uma outra empresa chamada Ambiental MS que também cuida do meio ambiente. A melhor forma de cuidar do meio ambiente é cuidar do ser humano. E aí todas as ações que possamos fazer para melhoria desse meio ambiente, melhoria da condição humana como um todo, acabam gerando uma melhoria para o cidadão, para as pessoas, qualidade de vida. E o vídeo quer dizer exatamente isso, vamos humanizar as relações, né? Humanizar toda a relação comercial, a relação pessoal, cuidar das coisas de uma forma de tempos modernos, uma forma diferente, uma visão diferente, né?
Um dado que seria curioso a gente comentar é que existe muito marketing quando falamos de meio ambiente. As empresas, quando falam de meio ambiente, algumas delas acabam trocando apenas o papel da máquina de Xerox ou da impressora pelo aquele papel de cor marrom, mais amarelado, né? Dizendo, estou contribuindo com esse papel não reciclado. E, na verdade, você tem o papel branco que é utilizado no Brasil hoje, ele é feito de madeira reflorestável. E é mais barato que o papel dito reciclável, digamos assim. Então, efetivamente, o ideal é você imprimir o menos possível, para não causar o impacto que aquele cartucho toner causa um impacto muito grande na natureza. Então, são ações que nós temos que fazer de uma forma global. Pensar global, agir local. Um dado curioso que eu ia falar é que o globo terrestre ele consegue assimilar 1/5 dos gases do CO2. Os 4/5 restantes se transformam no efeito estufa. Esse número é alarmante. Eu não quero fazer aqui o apocalipse, muito pelo contrário, mas assim, ele está chegando em breve e a gente está deixando isso acontecer. A ideia da empresa, o conceito da empresa é cuidar do meio ambiente como um todo e do cidadão, seja ele tratando do óleo diesel, tratando da água, do efluente, do ar. Esse é o conceito nosso genérico, como cuidar do planeta faz parte da função da empresa, faz parte do produto, é um subproduto da empresa, é uma prestação de serviço, é a venda de equipamento que nós fazemos. Muito obrigado, mas acontece que agora São Paulo vai começar a fiscalizar os veículos que contribuem para a poluição atmosférica. E a esse respeito, o nosso radar jurídico captou uma reportagem. Por gentileza, produção, a letra F, terceiro bloco. Dos veículos que não passarem pela vistoria podem ser multados e ficam impedidos de tirar o licenciamento. Dos 6 milhões de veículos que circulam em São Paulo, quase 300 mil são carros com placas final 1. Eles serão os primeiros a passar pela inspeção ambiental veicular. Para limpar o ar, nosso ar que é muito poluído, né? E é válido, tudo é válido. Teoricamente seria muito legal, mas desde que começasse com os carros mais antigos. O compromisso também vale para quem circula sobre 2 rodas, mas tem muito motociclista que anda desinformado. Não estou sabendo não. Para tentar fugir da reprovação na vistoria, alguns motoristas procuram oficinas particulares para fazer testes e regular o motor. O dono dessa oficina diz que carros novos apresentam poucos problemas, já as motos quase sempre precisam de ajustes. A manutenção das motos, por ser, vamos dizer assim, um instrumento de trabalho, eles usam bastante e a última coisa com que eles se preocupam é a manutenção. Todos os carros fabricados entre 2013 e 2008 e todas as motos, não importa o ano, terão que passar pela vistoria. Sem o selo da inspeção, o motorista pode ser multado em R$ 550 e fica impedido de licenciar o veículo. Para quem for aprovado, a Prefeitura promete devolver os R$ 52,73 pagos pela inspeção. Pagar essa taxa é o primeiro passo para realizar a vistoria. O boleto bancário está disponível na internet, na página da Controlar. Depois, o motorista tem que esperar 3 dias para a compensação do pagamento. Aí, agenda a vistoria pela internet ou pelo telefone 3545-6868. É possível escolher um dos 3 postos que já estão funcionando na capital. Eles ficam nos bairros Jaguaré, Barra Funda e próxima à rodovia Anchieta. Do total de veículos com placa de final 1, apenas 5% já agendaram a inspeção. Os motoristas terão 3 meses para fazer a vistoria. Obviamente que a gente pede que as pessoas se antecipem e façam isso de uma maneira programada, mais tranquilo quanto antes. Repetindo então, a partir de segunda-feira serão vistoriados apenas carros e motos com placa de final 1. O agendamento para inspeção nos outros veículos pode ser feito a partir de 90 dias antes da data do licenciamento. No portal do SPTV na internet você encontra o calendário completo e um guia com outras informações sobre a vistoria obrigatória. Dr. Rodrigo Caran,
confesso que estou sentindo uma extrema dificuldade de entender a legislação ambiental. Pela reportagem, estão sendo realizadas a inspeção veicular em veículos fabricados a partir de 2005. Diferenciadamente, os contribuintes que têm carros que foram fabricados antes de 2005 não vão ser vistoriados, não vão passar por essa inspeção veicular. Existe alguma razão jurídica para essa diferenciação de tratamento de contribuintes nas mesmas situações? Olha, Luiz, eu não vejo apenas esse problema, não analiso pontualmente pela questão de se tratar os contribuintes de modo diferente. Eu, num primeiro momento, vejo um caráter muito grande de inconstitucionalidade dessa lei, haja vista que o município, que o Estado, muitas vezes, vem extrapolando a sua competência ao legislar, ao querer criar regras, a querer criar leis que são de competência da União Federal. Então, numa primeira análise, numa análise fria, numa análise absolutamente aos olhos da Constituição vigente, eu entendo que essa lei é inconstitucional. E segundo, não entendo que essa lei tenha sido criada com o objetivo de trazer melhorias ao meio ambiente. Está me parecendo que essa lei, no meu modo de entender, absolutamente inconstitucional, ela tem fins absolutamente arrecadatórios, até porque a legislação, a regra, acabou escolhendo fazer a fiscalização primeiro nos veículos mais novos, quando sabidamente nós sabemos que grande parte da frota aqui na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, é de veículos com 8, com 10 anos, com mais de 10 anos de uso. Me parece que no afã de arrecadar cada vez mais, o município quis trazer para perto de si, primeiro, aqueles contribuintes com carros mais novos, que têm mais condições de pagar IPVAs e multas e taxas de licenciamento. Só sob essa ótica de tratamento desigual para os iguais, que seriam os proprietários de veículos, qualquer que seja o ano, eu afirmo, entendo que a lei é absolutamente inconstitucional e totalmente política, totalmente voltada para efeitos arrecadatórios. Mas, doutor, e por acaso os ônibus e caminhões também estarão passando por essa inspeção veicular ou só são os veículos automotor? A princípio, estranhamente, só os veículos automotores do município de São Paulo estão sujeitos a essa nova regra. E nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, só os veículos com até o máximo de 3 anos de rodagem, até o máximo de 3 anos de uso. O que para mim parece ser um absurdo, porque são os veículos mais modernos, são os veículos com motores mais eficientes, com filtros, com tecnologia muito mais eficaz, muito menos poluente. E nós temos agora algumas perguntas dos internautas que estão ao vivo nos assistindo, e eu gostaria de passar essas perguntas aos nossos convidados. Uma delas aqui é de Francisca Tavares. Ela coloca o seguinte: será que chegaremos ao ponto de usarmos filtros pessoais, ou seja, em vez de filtrarmos os combustíveis, usaremos máscaras filtrantes para podermos respirar? Pergunta ao engenheiro Sintra. Francisca Tavares, por gentileza, engenheiro, pode responder essa pergunta? Claro, com muito prazer eu respondo a dona Francisca Tavares. Eu digo que isso já está acontecendo, né? A observação dela é perfeita, é uma pessoa antenada e conseguiu observar isso na própria gripe suína. Nós temos um componente na gripe suína que é muito interessante, veja. Essa gripe começou no México, ok? Que existe, é a cidade, sabidamente, uma das mais, se não for a mais poluída do mundo, e que tem condições de saneamento básico muito abaixo da média mundial. Então, quer dizer, esse surto que está acontecendo, essa pandemia, que até
poucos dias atrás nós tínhamos com 40, 50 casos no Brasil, hoje são 350, as escolas estão antecipando suas férias, elas são fruto de meio ambiente, falta de saneamento, poluição exacerbada. E isso está acontecendo, dona Francisca. A senhora pode ver que nos portos, nos aeroportos hoje, as máscaras são absolutamente comuns, são utilizadas de uma forma como proteção individual. Então, nós estamos muito próximos desse cenário que a senhora falou. Muito obrigado pela pergunta. Temos aqui mais uma pergunta. Quem pergunta é Juliana. A poluição não é só no ar. E o nosso rio Tietê? Ninguém faz nada, ainda está poluído e continuam jogando lixo nele. O Brasil não tem jeito. Dr. Rodrigo Caram, gostaria de comentar esse comentário aqui do internauta? Com prazer, e eu só gostaria, antes de responder a essa pergunta, ou de fazer um comentário a respeito dessa pergunta, gostaria de complementar as palavras do engenheiro Sintra aqui ao meu lado. A pergunta que foi feita pela dona Francisca. Dona Francisca, o ser humano ele já veio naturalmente preparado com os seus filtros para uma determinada carga de aceitação, de poluição do meio ambiente em que ele vive. Ele veio preparado para suportar as forças da natureza, até o momento em que o ser humano se transformou na mais potente das forças da natureza. A partir desse momento, o ser humano passou a alterar as forças da natureza, porque poluiu os mananciais, poluiu o ar, e por intermédio dos ventos, essa poluição acaba girando o mundo todo, através das correntes marinhas e tudo mais. Então, só gostaria de fazer essa complementação ao engenheiro Sintra. E eu acho que no futuro nós vamos precisar complementar a nossa máquina humana, que até então era perfeita, com máscaras, com equipamentos aí de proteção contra o meio ambiente. Com relação à questão do Rio Tietê, isso diz respeito às políticas públicas. Voltamos a falar das políticas públicas. Não adianta se gastar fortunas, pegar dinheiro a fundo perdido, pegar dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, pegar dinheiro de empresas no Japão que investem na despoluição do Rio Tietê, principalmente nesse trecho aqui dentro da cidade de São Paulo, se não são fechados os esgotos clandestinos a céu aberto que caem todos os dias, que são jogados todos os dias. Existe uma saturação. Qualquer postura mitigatória dos efeitos da poluição no rio acabam sendo inócuas, acabam sendo inválidas, enquanto as indústrias, enquanto condomínios com esgotos clandestinos, enquanto favelas, enquanto coabs joguem os seus dejetos, joguem os seus esgotos diretamente, sem tratamento algum, no rio. E isso é responsabilidade do poder público, isso é responsabilidade da Sabesp, da CETESB, é responsabilidade de organizações e de órgãos públicos que têm por obrigação fiscalizar isso. No meu modo de entender, essa fiscalização seria simplória, muito, muito, muito simples, porque o trecho de Rio Tietê, aqui dentro do Rio Tietê e Rio Pinheiros, todos os rios e riachos que compõem o sistema hídrico aqui da capital paulista, eles não têm mais do que 30 ou 40 ou talvez 50 quilômetros de extensão dentro do perímetro urbano. Uma fiscalização simplória, simplista, uma punição exemplar e o fechamento de todos esses canais de escoamento de esgoto industrial, de esgoto doméstico no rio, seriam absolutamente viáveis em curtíssimo espaço de tempo. Você deixando de jogar essa carga negativa nos rios durante um determinado tempo, somado às posturas ambientais de busca de purificação da água, de volta da sua correnteza natural, com certeza nos traria de volta um rio muito mais limpo. Nós estamos ainda aqui recebendo muitas perguntas dos internautas, mas nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa.
Temos aqui um internauta, eu só vou ler esse comentário dele. Ele pergunta ao engenheiro Sérgio se ele não poderia fabricar filtros para serem instalados direto nos carros e filtrar os combustíveis. Quem fez essa pergunta é o Vladimir. Mas eu vou pedir para que os nossos ilustres convidados façam as suas considerações finais e depois vamos ver se essas perguntas que os internautas não puderam ter respondidas no ar, encaminhem para os convidados que vão deixar aqui os seus e-mails para que eles possam responder diretamente aos internautas que não tiveram oportunidade de verem as suas perguntas respondidas aqui no Jurídico News. Por gentileza, engenheiro Sérgio, suas considerações finais. Bom, muito obrigado a todos. Eu gostaria de responder rapidamente ao Vladimir que a maior possibilidade é você colocar o filtro no posto para filtrar o combustível antes de entrar no veículo. Isso a gente vem pedindo isso há anos para os órgãos públicos e isso não é efetivamente feito. O filtro hoje é apenas um equipamento supérfluo, ele não é obrigatório, não existe obrigação. Inclusive, quando esse TAC foi assinado, esse termo de ajustamento de conduta, nós imaginaríamos que o filtro ia ser uma solução para minimizar a poluição gerada dos veículos a diesel. Isso não foi efetivado, então é uma solução que pode acontecer. Eu queria agradecer muito ao Dr. Luiz, toda a Just TV, ao pessoal da produção, agradecer a todos que mandaram seus e-mails. Por favor, comuniquem-se conosco, qualquer dúvida, questão, artigos, notas. Nós temos um site www.metalsinter.com.br e nós temos um e-mail que também vai ficar à disposição dos internautas, imprensa@ambientalms.com.br. Todas as perguntas podem ser direcionadas para lá. Nossa equipe técnica vai ter o imenso prazer de agradecer. Eu fico muito feliz de ter estado aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Dr. Rodrigo Caran, por gentileza, as suas considerações finais. Fico muito satisfeito pelo convite que eu recebi, realmente honrado. Gostaria de dizer, só para finalizar minha participação, que a questão ambiental ela é apaixonante, porque ela afeta a todos indistintamente. E ela a questão da legislação ambiental, ela ainda é incipiente, ou seja, ela está muito no começo. Então isso gera debates calorosos, gera a colocação de posturas pessoais, gera a colocação de posturas de determinadas coletividades. Mas o debate é bastante salutar, e isso não está acontecendo só no Brasil, mas é uma ação, é uma inovação de âmbito mundial. Nós teríamos que ter inúmeros outros programas para poder discutir todas as questões que dizem respeito ao meio ambiente. No programa de hoje nós discutimos uma questão que afeta particularmente o ser humano, porque nós estamos aqui dizendo que nós estamos tendo problema. As árvores não podem estar aqui, os rios não podem estar aqui, a natureza como um todo não pode estar aqui. Eu agradeço muito. Meu nome é Rodrigo Caran Marcos Garcia e estarei à disposição de todos respondendo a perguntas no meu e-mail r.caran.adv@uol.com.br. Muito obrigado, Dr. Luiz, muito obrigado à produção. Muito obrigado a todos os internautas que estão nos ouvindo. Obrigado. Eu que gostaria aqui de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, o engenheiro Sérgio Sintra, o Dr. Rodrigo Caran, especialmente a assessora de imprensa da Metal Sinter, a Carolina Caran, que muito contribuiu para a realização do programa dessa noite. E gostaria de informar que no encerramento desse programa teremos aqui uma música do Titãs falando ainda sobre esse tema. E avisar que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui com mais um Jurídico News pela Just TV. Boa noite a todos e obrigado.